Fala galera, bom dia. Turma 701, aula de educação física. Hoje é mais uma aula de revisão. Nós vamos rever todos os conteúdos desde a nossa primeira aula esse bimestre até a nossa última aula que foi online na semana passada. Certinho? O que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para que vocês acompanhem de forma correta, de forma organizada a nossa aula. Qual é a dinâmica? Vocês precisam pegar o material com as questões, responder as questões e depois vir aqui do vídeo e conferir o gabarito, certo? Não atropelem as etapas desse processo. Primeiro vocês façam e depois confiram o gabarito. Combinado, galera? Posso contar com vocês? Então vamos lá. Vamos seguir agora para o nosso gabarito. Questão número 1. Qual é o objeto de estudo da educação física? O que a educação física estuda? O movimento humano. Lembram disso? Questão número 2. Qual é a importância de estudarmos o movimento humano? Estudar o movimento humano é importante para nós nos movimentarmos da melhor maneira possível, em qualquer situação do nosso dia a dia, seja fazendo esportes ou até mesmo nos movimentos corriqueiros, como subir escada, alcançar um objeto que está em uma situação mais alta, em todas as situações, sempre valorizando hábitos saudáveis e respeitando os limites do nosso corpo e do corpo dos nossos companheiros também, do corpo de outras pessoas, certo? Então, essa é a importância de estudar o movimento humano. Criar hábitos saudáveis e valorizar os limites do nosso corpo e das outras pessoas. Dando sequência, número 3. O que é o esqueleto e qual é a sua principal função? O esqueleto é o conjunto de ossos, certo? É uma estrutura formada por diversos ossos. E a sua principal função é garantir a manutenção da postura em determinadas posições. Então, a função do esqueleto é garantir a manutenção da postura. E o que é um esqueleto? É o conjunto de ossos, é uma estrutura formada por vários ossos. Certo? Vamos lá, número 4. O que é uma articulação? A articulação é a junção de dois ou mais ossos. Certo? Número 5. Quais são as 3 principais funções das articulações relacionadas ao movimento? Primeira função: garantir a manutenção da postura em determinada posição. Primeira função: garantir a manutenção da postura em determinada posição. Segunda função: permitir a realização de movimentos. Terceira função: possibilitar a diminuição de impactos quando nós nos movimentamos. Vamos lá. Vocês lembram do futebol perna de pau? Que nós falamos dele na primeira aula? Se nós não tivéssemos a articulação do joelho, nós jogaríamos como os verdadeiros pernas de pau, porque as pernas seriam duras, rígidas, e nós não conseguiríamos fazer os lances, os dribles de forma eficiente. Então, as articulações elas vão produzir movimentos mais eficientes. Agora imaginem uma situação em que eu estou correndo. Quando eu corro, as minhas articulações se flexionam para que o impacto não chegue de forma direta às estruturas do meu corpo, aos meus ossos, aos meus músculos, às cartilagens. Então, elas se flexionam para que esse impacto ele chegue de forma gradativa, chegue aos pouquinhos,
nas diversas estruturas, seja distribuído. E assim diminuindo o impacto. Esse impacto ele não vai chegar não vai chegar de uma única vez. Ele vai ser diminuído através do movimento das articulações. Certo, galera? Então vamos para a questão número 6. Aqui na questão número 6, eu vou dar para vocês alguma localização aproximada das articulações. Eu vou falar para vocês mais ou menos onde fica a articulação e vocês vão me falar qual é o nome dessa articulação, certo? Vou ler o enunciado, hein? Número 6. Observe a localização aproximada das articulações a seguir e diga o nome exato de cada uma delas. Letra A. Articulação localizada na metade da perna. Qual o nome dessa articulação? Joelho. Letra B. Articulação localizada entre o tronco e o braço. Qual o nome? Ombro. Letra C. Articulação localizada entre a perna e o pé. Tornozelo. Letra D. Articulação localizada entre a mão e o braço. Punho. Letra E. Articulação localizada próximo ao queixo. Maxila. E letra F. Articulação localizada no meio das costas. Coluna vertebral. Certo? Repetindo. A. Joelho. B. Ombro. C. Tornozelo. D. Punho. E. Maxila. E F. Coluna vertebral. Vamos lá, dando sequência aqui. Questão número 7. O que é o bíceps? Bíceps é o músculo localizado na parte da frente do meu braço. Bíceps é o músculo localizado na parte da frente do meu braço. Número 8. O que é tríceps? Tríceps é o músculo localizado na parte de trás do meu braço. Certinho? Dando sequência aqui, vamos para a questão número 9. A questão número 9 fala sobre a respiração, as questões 9, 10 e 11. Respiração, tão importante para o nosso movimento. O que é inspiração? Inspiração é o momento da respiração, quando eu capto o ar que está no exterior e envio para o interior do meu corpo. É quando eu encho os meus pulmões de ar. Certo? Questão número 10 agora. O que é expiração? Expiração é o momento que eu esvazio os meus pulmões. É o momento em que eu envio o ar que estava dentro dos meus pulmões para o exterior. Certo? Inspiração e expiração são fases da respiração. Na primeira fase, eu inflo os pulmões. E na segunda fase, eu esvazio os pulmões. Certo? Vamos lá, questão número 11. O que é o diafragma? Diafragma é um músculo que se localiza na parte de baixo dos pulmões. Se localiza bem abaixo dos pulmões. O que é o diafragma? É um músculo que se localiza abaixo dos pulmões. Ele atua no momento em que os pulmões são esvaziados ou inflados. Certo, galera? Então, termina aqui a nossa aula de revisão. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem me enviar, que eu vou ter o prazer de esclarecer com vocês. Então, fiquem com Deus e até mais.